cadê minha ovelha fulana de tal? Aí o pastor vai prestar conta. Olha, falei com ela, não me obedeceu, se desviou, senhor. Tu foi buscar ela? Fui. 1, 2, 3, dei oportunidade, senhor, mas ela não quis. Vamos deixar ela comigo. E a ovelha fulana de tal? Eu estou falando figurativamente, vai ser mais ou menos assim, ok? O senhor pedindo conta ao pastor, o pastor tendo que prestar conta de uma por uma. É mesmo. Não é, pastor? E a igreja que tem 1000 membros? Tem que prestar conta. E a igreja que tem 2000? Tem que prestar conta. Glória a Deus que ainda tem que prestar conta de pouco. Mas não espero ficar com essa pouquinha, não. Amém, irmão? Amém. Porque ovelha gera ovelha e vocês vão gerar ovelhas. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus, a igreja vai ver. Para honra e glória do nome do Senhor. Glória a Jesus. Então vai se dar dessa forma. Por isso, Deus, em primeiro plano, se comunica com o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Pastor da igreja. Isso. Ok? Nós confirmamos isso aqui nessas mensagens. Muito bem. Então, depois dessas coisas, aí João continua escrevendo aí. Eis que estava uma porta aberta no céu. Ele já começa a falar de simbologia. Querido, eu quero te perguntar, tem porta no céu? Tremendo isso, né? Não tem porta, nem tem janela. Quando João fala sobre isso, ele fala simbolicamente, ok? Mas no céu não tem porta, nem tem janela. Não tem. O céu ele é totalmente aberto, ok? Mas quando ele fala simbolicamente. Para quê? Para que a gente tenha entendimento. É o primeiro plano aí, quando ele já começa falando sobre isso, ok? Quando Deus promete abrir as janelas do céu, por isso que você disse que tem janela, né? É simbólico também para que a gente compreenda o que é que ele pretende fazer na nossa vida. Amém? Amém. Quando ele diz, trazei todos os dízimos e tal na casa do Senhor, para que haja na minha casa mantimento, depois fazei prova de mim e veja se eu não vos abrir a janela do céu. Ele fala simbolicamente, ok, irmão? Amém? Glórias a Deus. É simbologia. E nós precisamos compreender essa simbologia. Então João começa falando sobre isso, já de um símbolo, a porta do céu, ok? E aí ele diz assim, olha, e ouvi uma voz como de trombeta. Veja bem, ele não disse que a voz era de trombeta, era como? Você já imaginou que voz era essa? Mais ou menos assim. Minha voz não é de trombeta, não. Mas é para você poder compreender, você está entendendo? Tudo nos leva a crer que essa voz era uma voz poderosa. Não é isso? Não é assim que você vê quando você lê esse pedacinho, essa frase aí? Uma voz como de trombeta. Aí se você faz uma novela, escreve, você vai botar aquela voz, né? Moisés, não é assim que você está vendo lá no Jair Mandamento? A voz de Deus falando assim como uma voz poderosa, né? Imponente, uma voz de trombeta, ok? Uma voz forte, tá certo? Não pense logo numa trombeta, tem gente que pensa logo numa trombeta, não, é simbólico, ok? É como, uma voz como de trombeta, ele está falando aí, está se referindo, tá? Que me disse, sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. Olha só que convite legal, né? Sobe aqui, como se João pudesse subir ao céu. Aí ele explica no versículo seguinte, João já explica no versículo seguinte, escrevendo o texto, ele diz assim, ó, e logo fui arrebatado em espírito. Amém? A única forma que você tem de subir ao céu é sendo arrebatado em espírito. Glória a Deus, aleluia. E aí você pergunta e me pergunta, pastor, isso pode acontecer? Pode. Aleluia. Pode. Você pode ser arrebatado em espírito, aleluia, e ser conduzido até o céu. Aleluia. E o que você vai ver lá vai ser fantástico. Vai ser maravilhoso. Vai ser tremendo.
que você não vai ter explicação para dar. E aí, quando você não tem explicação para dar, você começa a fazer comparações a coisas palpáveis para as pessoas poderem entender. Olha, eu estive lá no céu e eu vi, olha, apareceu aquelas cadeiras consoadas. Tudo gramado. Olha só, você começa a conjecturar e a falar, né, figurativamente de coisas que vai levar o seu próximo a uma compreensão. Deu para entender? E é assim que João começa a descrever o que ele começa a ver. Amém? É assim que ele começa a descrever tudo que ele começa a ver ali. Agora, tudo tem um efeito. Amém? O mais importante ele vai falar daqui a pouco. Mas ele vai dizendo por aí afora tudo o que ele viu. Ele diz assim, ó, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que no trono estava, amém? Posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe. Gente, vocês conhecem pedra de jaspe? Super pedra. A pedra super valiosa. Especialmente naquela região e naquela ocasião. Amém? Naquele tempo. Foi o máximo que ele pôde comparar. A semelhança à pedra de jaspe. Outra coisa, e de sardônica. Alguém conhece pedra de sardônica? Nós não conhecemos. Mas nós entendemos, se pesquisarmos, que eram pedras super valiosas. Amém? Você quer fazer uma pesquisazinha? Você mais jovem, você mais dinâmico e tal, vai lá no Google e pergunta ao Google. Ele vai te dizer. Aleluia. E aí você viaja dentro dessa compreensão. Era a simbologia que João estava escrevendo aqui para poder relatar a aparência de quem estava sentado no trono, que era uma aparência maravilhosa. Aleluia. Ele estava falando, irmão, de Jesus Cristo. E ainda disse mais, olha, o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Olha só, o arco celeste era semelhante à esmeralda. Quando se fala em arco celeste, você pensa em quê? Alguém se arrisca? Quando se fala em arco celeste, você pensa em quê? Vem comigo, fala aí, vai lá. O que você pensa? Arrisca, dá um chute aí, gente. Vamos lá. Chuta para aprender. Amém? Você pensa em quê? Em quê? Alguém pensa em alguma coisa. Vamos lá, ninguém está com a mente vazia, não. Todo mundo pensa. Vai lá. Oi, pensa numa roda. Quem mais pensa em alguma outra coisa? Oi, arco celeste está dizendo. Vamos lá, pensa aí numa outra coisa. Numa flecha, num arco. Tá, ninguém pensa no arco-íris, não, gente? Solange, ela ia falar isso. Estava na ponta da língua dela ali. O arco-íris, você pensa, é lindo o arco-íris, não é? E aí João fala que esse arco, olha só a valorização que ele dá ao arco, era semelhante à esmeralda. Imagina, que arco lindo! Circundando aquele que está assentado no trono. Aleluia! Imagina você, que coisa linda é o trono onde Jesus está assentado. Aleluia! E João faz aqui uma conjectura e traz para nós uma simbologia para a gente poder compreender quão valioso é o trono da nossa majestade divina, o nosso Senhor Jesus Cristo. É o primeiro assunto que ele trata aqui nesse texto. Glórias a Deus. Apresentando o trono da majestade divina. Você fica imaginando, não é verdade? Jesus veio, viveu nesse planeta como um homem, 33 anos e 6 meses, morreu crucificado na cruz do Calvário para levar sobre si os nossos pecados, por nossa culpa, porque ele não tinha culpa alguma e nem pecado algum. Aleluia! Mas ele ressuscitou o terceiro dia. Aleluia! Como está registrado nas Sagradas Escrituras. Aleluia! E 40 dias depois da sua ressurreição, ele subiu ao céu. E a Bíblia nos diz que ele está sentado, aleluia,
à direita de Deus Pai Todo-Poderoso em um trono que João está nos apresentando aí. E que trono! Que trono maravilhoso! Aleluia! Aí nos leva, irmãos, a raciocinar o seguinte, viajando aqui junto com João. Aleluia! Falta pouco para a gente chegar nesse lugar. Falta pouco para a gente chegar nesse lugar. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Falta pouco para a gente chegar diante desse trono lindo. Aleluia! O dia está chegando em que nós vamos vislumbrar e ter a mesma visão que João teve. Aleluia! Talvez um efeito comparativo aos dias de hoje, a gente comparasse a outras coisas valorosas que nós conhecemos, não as mesmas que João, mas, aleluia, nós vamos valorizar muito o lugar onde Jesus está. Amém? Assentado esperando o grande dia em que o Senhor Deus dará ordem para que Ele venha buscar a mim e a você para morar com Ele eternamente na glória. Aleluia! E esse dia está se aproximando. E naquela ocasião Ele revelara a João, aleluia, acerca disso, e João deixou para nós aqui esse legado maravilhoso, aleluia. E ele descreveu mais, olha, ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Leva-nos a raciocinar. Peraí. 24 anciãos. A gente já pensa logo, né, em velhinho da cabeça branquinha. Igual o pastor Líder ali, que está careca. A branquinha. 24 senhores ali, super experientes. Glória a Deus. E aí a gente já viaja, já dá uma viajada, quando a gente entende um pouquinho de Bíblia, pesquisa um pouco, a gente já dá uma viajada, pensa assim, bem, dos 24, pelo menos 12 devem ser os discípulos. E os outros 12, quem são? De repente são personagens lá do Antigo Testamento, de destaque. Concorda comigo? Vem comigo. Que estão lá e que estarão lá naquele grande dia. Amém? Glória a Jesus. E que foi revelado e mostrado a João que Deus fez um destaque, de pessoas ou de personalidades que viveram naqueles primórdios quando Ele implantou o projeto da salvação e instituiu o seu plano divino que foi concretizado através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E a gente pode raciocinar dessa forma livremente, com toda a tranquilidade do mundo. Nós podemos analisar dessa forma. Quando nós vemos Jesus no Monte da Transfiguração, vamos voltar um pouquinho para o Testamento. Jesus está lá no Monte da Transfiguração, os discípulos estão lá embaixo, estão olhando lá para cima e estão vendo Jesus lá. E aí junto com Jesus aparece quem? Quem lê Bíblia aí, tá? Moisés e Elias, glória a Deus, aleluia. Moisés e Elias, que bênção, né? Dois grandes elementos, dois grandes personagens no Antigo Testamento. Elias, nós sabemos a história de Elias, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, é verdade? Glórias a Deus, maravilha. Logo, Elias não morreu. Elias não morreu, amém? Glórias a Deus. Maravilha, não provou a morte. Mas se nós vemos Moisés lá também, Moisés também não morreu. Amém? Há discussões aí entre teólogos dizendo que Moisés morreu. Só porque o diabo tentou saber onde estava o túmulo dele. Amém? Se você meditar na Sagrada Escritura, você vai ver que o diabo queria saber onde estava o túmulo dele, porque a intenção do diabo era fazer com que ele fosse idolatrado. Se ele acha. Se Moisés tivesse morrido. Se Moisés tivesse sido sepultado. Imagina que ídolo que ele seria hoje. Aí por toda a humanidade. Foi um grande homem na Bíblia. Um dos maiores personagens das Sagradas Escrituras lá do Antigo Testamento. Imagine. Elias foi só um profeta comum. Profeta como eu, como você, um homem normal como eu e você. Mas por que ele foi arrebatado? Porque ele foi um homem segundo o coração de Deus, que agradou a Deus sobre todos. Amém?
Sobretudo.